Oi, oi! A gente continua aqui nessa pegada de separação de misturas. Que trem interessante, né? Porque a gente consegue perceber que no nosso dia a dia existe muita coisa realmente que a gente faz uso e que a gente não tinha muita percepção de que era, né? Se tratava de uma mistura ou a gente não tem curiosidade para saber o que está ali dentro, né? Os produtos comercializados, galera, tanto medicamentos quanto os produtos para consumo, eles vêm na sua embalagem a descrição dos ingredientes, ou seja, precisa estar ali descrito o que eu estou consumindo. Tá bom? Então é importante, interessante, por isso que essa pegada aí no 6º ano, tá? Para que você consiga se familiarizar nesse processo. Comece a ter essa curiosidade para saber que nós estamos em um mundo onde nós temos uma variedade incrível de componentes químicos que vão fazer parte da nossa alimentação, que vão entrar na nossa alimentação. E aí você precisa ter consciência disso, por quê? Porque você já viu falar de processos alérgicos? Pois é, nos processos alérgicos tem coisas que eu posso e que você não pode, e que você pode e eu não posso. Tá bom? Então, interessante, tá bom? Você não pode ficar aí distraído nesse sentido. Vamos lá olhar o nosso material da aula de hoje? Então, continuando nessa questão da separação de componentes de misturas, parte 2, nós vamos falar sobre filtração e decantação. Não é encantamento não, tá, galera? É decantação. Filtração, decantação. Ah, prof, hoje tá tranquilo, eu sei o que é filtragem. Eu sei, porque na minha casa tem filtro. Filtros de barro com as velazinhas de porcelana ou material normal, tá bom? Ok, beleza, é isso mesmo. Então, a gente vai falar sobre essa distinção de métodos, tanto para a filtração quanto o processo de decantação. Vamos lá no nosso material. Continuando, então, nesse mundo, nesse universo de misturas que fazem parte do nosso dia a dia, tá? O próprio alimento, né? O prato de comida ali que eu recebo, né? O refrigerante que eu tomo, né? Ou um suco natural, mistura, certinho? Que eu estou consumindo, que eu preciso fazer a dosagem legal para que o meu organismo consiga receber isso aí e não me causar um problema no futuro, tá bom? Vamos continuar olhando o material? Então, olha só, aqui a gente tem, então, essas diferentes misturas. Mas nós iremos falar de separação de misturas agora heterogêneas. Aquelas que a gente pode ter bifases, trifases, e pode ser de sólidos, pode ser líquidos, pode ser sólido e líquido, enfim. Mas para quais... Pode mostrar lá. Vamos lá. Mas quais são elas, né? Quais são essas misturas heterogêneas e a forma de separação delas e como que elas vão contribuir com as nossas atividades diárias. Então, quando eu falo lá de água potável, olha aqui para mim agora. Quando eu falo de água potável, né? Eu sei que é uma água própria para eu ingerir. Tem que, prof? Tem sais minerais, tem eletrólito, está livre de materiais, de agentes que podem causar problemas para a minha saúde. Então, está ali tratada, certo? A filtração é um processo de tratamento. Para a água chegar nas nossas residências, ela foi retirada lá do rio, passou por um centro de tratamento, onde nós vamos ter a filtragem e o processo de decantação, além do adicionamento de várias substâncias para poder tratar e matar os germes, né? Elementos ali presentes nesse líquido, nessa água, tá bom? Então, tudo bem até aí, não é? Vamos olhar o material. A filtração, geralmente usada para separar sólidos dispersos em um líquido ou um gás, tá?
Os sólidos irão apresentar dimensões maiores do que os poros do elemento filtrante. Então, aqui eu tenho que considerar, então eu tenho aqui, ó, um elemento filtrante e eu tenho o que vai ser filtrado, que é o sólido, pode ser aí o sólido, tá bom? O método não serve, que método, prof? A gente está falando de filtração. Não serve para sólidos que estejam dissolvidos nos líquidos. Então, se eu pegar lá o cloreto de sódio, o sal de cozinha, pegar e diluir, né, ou dissolver ali na água, depois eu não posso fazer a filtragem disso porque já está dissolvido. Não tem como mais tirar ali, tá? Pelo processo de filtração, galera. Presta atenção aí, tá bom? Então, eu estou falando de separação de sólidos, né? Nesses ambientes, porque eu vou usar um elemento filtrante que precisa ter poros para que consiga fazer essa filtragem, tá? O filtrante pode ser formado por vários materiais, como o papel, o tecido, a malha de plástico ou o metal, né? Então, olha só, aqui no exemplo a gente tem o papel filtro, acho que todos vocês conhecem, né? A gente compra lá no supermercado, tem as caixinhas, beleza. E aí a gente coloca lá no recipiente para adicionar, pode ter a água que a gente ferveu ali ou aqueceu, né? Você pode ter diluído um pouco de água para já estar adoçado ou não. Mas então, você vai pegar o pó do café, colocar nesse filtro de papel, tá bom? Vai adicioná-lo aqui e aí vai colocar também a água que você ferveu para produzir o quê? O cafezinho da hora que a gente gosta tanto, né? E aí, você fez um processo bem simples de filtragem, desculpa, eu ia falar filtração, enfim. Tá? Então, um processo muito simples aqui que você acabou optando para fazer o quê? O café que você utiliza durante a sua... Você pode não gostar de café, tá? Você tem essa opção, que eu acho muito... enfim. Mas você pode não gostar, mas você vê na sua casa, né? As pessoas normalmente consomem bastante, brasileiro. Então, você está vendo esse processo aí todos os dias na sua casa. Mas a gente também tem a filtragem exercida pelos tecidos. E olha só que interessante, tá? Uma pesquisa de maio de 2021, agora recente, publicada na revista Aerosol Science Technology, ou não sei se eu falei certo, mas é isso aí. Esse grupo de pesquisadores, de físicos da Universidade da USP, começaram a investigar a eficiência de materiais, né, que são confeccionadas máscaras, num momento tão oportuno aí que todos nós fizemos uso, né, estamos fazendo uso, em relação à pandemia do SARS-CoV, né, o Covid-19, tá bom? Tivemos que nos ambientar, né, a estar utilizando esse material, que pode ser de tecido, mas existem outros materiais, né, que é o PFF2, que é um produto, né, onde você tem poros muito pequenos que fazem a filtragem de quase tudo que você imagina, tá? O material, então, de máscaras feitas com esse material aqui, ele consegue ter uma eficiência, segundo eles, de 98%. Opa! Deixa eu apagar aqui. Tá? De 98%. Ok? Aí, eles também testaram outro tipo de material, que é a cirúrgica. E na cirúrgica, eles tiveram um percentual de 89% aí de cirúrgica. E nessa máscara cirúrgica, que tem muita gente usando, tá? Você tem uma retenção aí
de agentes, né, dispersos no ar, de 89%. Olha que legal. E aí eles fizeram a testagem também, porque existem máscaras caseiras sendo produzidas, né? E aí o TNT é um desses materiais e eles tiveram aí 78% de eficiência. Olha só que legal isso aí. Além disso, eles também pegaram as de algodão. E das de algodão, tiveram aí, dependendo da quantidade, né, de algodão, 20 a 60% então de eficiência. Ou seja, mesmo com as máscaras de algodão, de tecido, né, de algodão, você tem uma proteção, porque elas são ainda eficientes, tá, galera? Então, eles pegaram produtos, né, de aerosol, onde eles misturaram várias partículas de tamanhos distintos para poder fazer essa testagem, né, e chegarem a essa resposta aqui para a sociedade que eu achei bem legal trazer para vocês. Porque a gente está falando de filtração, de retenção, aqui no caso do uso, da utilização de máscaras para reter materiais dispersos no ar, tá? E aí a gente também tem a filtração sendo utilizada aí por malhas de plástico ou metal, tá bom? Todos esses materiais vão ser úteis aí para você entrar no processo, então, de filtração. Vamos seguindo. Vamos ver alguns outros exemplos que são bem diários aí, tá? Por exemplo, quando você... Olha aqui para mim agora. O ar-condicionado, gente, o ar-condicionado, ele é muito utilizado principalmente na nossa região amazônica. Por quê? A temperatura daqui, né? A gente costuma dizer aqui na nossa região que a gente tem 2 sóis para cada uma, né? Cada um indivíduo, porque é muito quente, certo? Devido a vários fatores que a gente já conhece. Muito bem. Então, o ar-condicionado, ele traz uma aclimatação para o ambiente onde nós estamos presentes, mas ele também faz um papel muito importante, porque o ar, ele é sugado para dentro desse aparelho, onde existe uma serpentina que vai ali alterar, receber esse ar, sendo passado de uma temperatura abaixo ou mais elevada, para ambientar o ambiente que nós estamos ali presente, tá? Nos aclimatar àquela temperatura agradável, certo? Imagine, estar estudando num quarto fechado, abafado, com o calor do verãozão aqui do norte. Meu Deus, não tem como o ser humano conseguir se concentrar, né? Ou vai ter que usar o ventilador, tomar um banho bem gostoso, ou então vai ter que realmente usar o ar-condicionado. E olha só que interessante, a quantidade, eu creio que vocês já devem ter visto isso quando o papai está ali usando, né, fazendo aquela higienização nesse equipamento. Olha, dá uma olhada lá na imagem. Então, o próprio ar-condicionado tem esse filtro, tá? Olha a condição que você não vai, pelo amor de Deus, deixar chegar na sua casa nesse nível, não, porque o negócio está tenso. Vai estar, quando ele está desse jeito, a gente não está passando praticamente nada, certo? O que vai acontecer? Você vai ter um maior consumo de energia, então se liga aí para fazer essa limpeza. Você mesmo, né? Pode tirar ali esse filtro para poder fazer essa limpeza, tá bom? Cuidado com essa aqui que é feito de telinha, então tem que ter um equipamento bem tranquilo ali para poder fazer essa limpeza, mas tem que ter, senão você vai ter, olha a condição disso aqui, só está passando ar praticamente nesse espaço, né? E muito ruim ainda, tá bom? Então, a filtração pode acontecer também nos equipamentos, né, utilizados aí na nossa rotina. E aí a gente tem também esse material aqui, tá? Que vai ser utilizado, né, um aparelhozinho, um funilzinho, tá aqui em cima, tá? Então, você tem aqui, ó, essa base de ferro que vai servir para fixar, então esse tubo, tá? Que é chamado de kitasato. Kitasato, por quê? Ele tem uma abertura superior, que vocês não vão conseguir visualizar aí, e tem um biquinho aqui, ó. Ele tem essa parte, vou desenhar ele aqui.
Lindo, maravilhoso. Tem essa parte bem assim, ó. Por quê? Para poder conectar aqui uma mangueirinha. Essa mangueirinha vai se conectar a um ambiente que você vai estar circulando água. O que vai acontecer? O ar que está preso aqui, porque quando você coloca esse tubo, né, esse funil, você veda a entrada aqui, então não passa mais nada de ar. O ar estava retido aqui nesse espaço. Esse ar vai ser sugado por essa mangueirinha e o que vai acontecer? Vai ocorrer uma diferença de pressão, fazendo com que aquilo que você adicionar aqui em cima no funil, para isso você vai ter que utilizar esse funil chamado de funil de Büchner, tá? Nesse funil de Büchner, diferente dos outros funis, ele é cheio de furinho, tá? Ele é de porcelana. Ele é cheio de furinho. Aí você coloca um papel daqueles absorventes, né? Coloca sobre ele aqui e vai adicionar a substância que você quer fazer a separação ali, a filtragem. Ou seja, você vai reter o sólido todo nessa parte do funil de Büchner, tá? E devido a essa diferença de pressão. Então, o quitasato, ele é utilizado também para a filtragem de sólidos, né, de determinadas substâncias, a partir do vácuo, que é proporcionado por essa estrutura aqui, que vai retirar o ar presente dentro desse quitasato. Ok? E aí, o que vai acontecer lá no funil de Büchner? Você vai ter o sólido que você queria separar ali do material, tá bom? Se tiver a parte líquida, ela vai passar pelo papelzinho filtro, né? Passar pelos orifícios dali do funil de Büchner e ser coletado ali no recipiente, tá? No quitasato. Tranquilo? Então, você vê que a gente tem várias formas de separação. Vamos dar uma olhada no material. E aí, a gente tem aqui a decantação. Decantação separa as misturas heterogêneas por meio da diferença de densidade, tá? Utilizado principalmente para separar líquidos, mas também pode separar sólidos de líquido. O que a gente falou a respeito de densidade? Densidade, né, é a massa pelo volume, tá bom? Então, é a quantidade de concentração de massa para, né, proporcionalmente a esse volume aí, tá? No processo de decantação, eu vou ter que observar esse fator, que é a decantação, que é a densidade, desculpa. Para isso, eu vou utilizar um outro aparelhinho, onde eu também vou ter equipamentos próprios utilizados no laboratório. Eu vou ter aí um funil de decantação, tá? Nesse funil de decantação, eu vou ter um suporte, aqui ó, o suporte universal, também estava ali presente no quitasato, né? Fixado ali no quitasato. E aqui eu vou ter o becker, certo? Que vai receber aquilo que vai ser filtrado. Aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma torneirinha, tá? Onde eu vou regular aí, devido à quantidade, à densidade de cada elemento presente aqui no meu funil de decantação. Então, eu posso ter 2 ou 3 substâncias, e aí, dependendo da densidade, ele vai se decantar, né? Ou seja, se sedimentar na parte inferior ali, e aí eu vou conseguir separar esses líquidos devido a essa variedade de densidade, que é mais denso tende a descer, ou seja, se sedimentar, colocar no fundo do recipiente, tá bom? E aí eu vou ter, obviamente, para esse processo de decantação, é importante também lembrar que eu preciso ter um tempo de espera. Eu preciso colocar isso no funil, essa substância, né, essa mistura no funil de decantação e esperar, aguardar um determinado momento, para que essa diferença de densidade ocorra e a substância mais densa dessa mistura possa se posicionar aqui, ó, na parte inferior do funil. Tá bom? E é o que eu vou abrir. Decantou? Poxa. Decantou direitinho? Beleza, eu estou conseguindo ver as outras fases? Estou. Abra a torneirinha e aí eu vou tirar esse primeiro material, tá certo? Porque ele tem uma densidade maior, então ele foi o que se depositou primeiro, tá certo? Então, galera, essa informação aí de filtração, de decantação, é uma rotina. No nosso dia a dia, a gente pode utilizar, assim, a gente tem, né, essas filtragens ocorrendo
em todo lugar que você imaginar, tá bom? E aí, eu te aguardo, então, para que a gente continue nessa pegada aí. A gente vai ter mais coisas que a gente vai conseguir separar, tá bom? Tchau, tchau!